Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Último Banco, eu sou a Angélica e esse é um canal onde você vai encontrar muito sobre a vida de uma leiga que é casada, que tem filhos, vai encontrar muito sobre fé. Eu partilho os meus testemunhos, a minha forma de viver, enfim. E o vídeo de hoje é sobre a minha opinião, o que eu estou vendo disso tudo sobre o coronavírus, o nosso lugar enquanto leigos na igreja. Como é que fica a igreja? Como é que fica se não tem igreja? Como é que fica se não tem missa? Como é que tá essa questão da comunhão na mão, não pode mais ser na boca? E as crianças, né? Eu tenho muita gente que é mamãe, que assiste o meu canal e por isso eu quero dividir com vocês tudo o que eu penso a respeito disso. Antes de mais nada, confere sua inscrição nesse canal. Se você gostar do tema, acha importante, acha relevante, põe tua mão lá no gostei e dar um curtir para esse vídeo. A primeira coisa que eu me preocupei é, em primeiro, colher informações, né? Então aqui em casa, meu marido trabalha com investimentos. Como que é teu trabalho? O que tem a ver com o coronavírus, amor? Tudo bem a todos do canal. Praticamente aí mais de um mês na nossa área, por ser área de investimento, se fala muito nessa questão do coronavírus, até porque ele impacta diretamente na área de investimento, né? Política, economia, tudo vai influenciar, ainda mais agora que já chegou no Brasil, né? Antes a gente via falar China, daí da China foi para a Europa, daí da Europa para os Estados Unidos, outros países, e aí até antes era só quem viajava. E agora realmente é uma pandemia. Às vezes as pessoas falam, mas forte tá lá na Itália, o problema tá lá na Itália. Na realidade não. O que aconteceu na Itália foi que o governo ele demorou demais para poder estar tomando algumas ações, medidas preventivas para que não ocorresse, não se alastrasse esse número grande de pessoas infectadas. E aí assim, tem algumas coisas na internet, grupos de WhatsApp, pessoas falando, pessoas comentando, assim, tem muitas fake news. E a gente sabe, assim, é um vírus que se propaga, que se espalha muito rápido, mas com relação à taxa de mortalidade, ela é uma das menores. Então, para se ter uma ideia, H1N1 ela era mais, a taxa de mortalidade era muito maior do que o coronavírus. Entretanto, ele se espalha com muito mais rapidez. Então é isso que os infectologistas eles mencionam, né? E a coisa foi parecendo cada vez mais séria. Aí as pessoas começaram a ter que obrigatoriamente ficar em casa nesses países. O que foi feito que deu certo nesses países, o que não deu certo. Aí Estados Unidos, enfim, a coisa vai cada vez mais ganhando proporção e acho que é hora da gente também, enquanto brasileiros, começar a pensar. Temos que colher as notícias, mas também, enquanto cristãos, temos que pensar na questão da fé. E se você for ver como é que funciona com os santos quando eles estão em perigo, quando eles estão mediante perseguição. Bem, os santos, eles são obedientes, eles não desistem, não desencorajam de buscar a Deus. É isso que a gente vê na vida dos santos, né? Eles não desistem diante dessas dificuldades, diante desses problemas. Mas aí nós como mães ficamos pensando, né? Um perigo de coronavírus desse, e a gente vai para a igreja com as crianças. Outras informações que a gente tem sobre o coronavírus é que ele não é um vírus tão fatal assim. Antes de eu ir para a minha opinião, eu gostaria só de pedir que vocês comentassem abaixo se já sabem de algum caso, aonde vocês moram. Comentassem se a diocese da paróquia onde vocês participam já tomou alguma providência e qual foi, qualquer que for o comentário, seja gentil. Não sei se você vai partilhar da mesma opinião que eu ou que os outros que vão comentar, mas não deixe de dar a sua opinião e seja gentil, seja caridoso na hora de comentar o que você pensa a respeito disso. Há alguns lugares que já estão pensando em dar um break, né? Uma pausa, assim, pequenas férias, uma quarentena para as crianças na escola. Se isso estiver acontecendo aí com você, ou se isso vier a acontecer com as crianças, o que fazer com as crianças em casa?
Eu quero pedir que você visite o meu perfil no Pinterest. Aliás, se você não conhece esse aplicativo, mãe, tem que conhecer, porque tem muita coisa interessante lá. O Pinterest, eu vou deixar aqui embaixo para você o nome bem certinho, é Angélica Pavão. Se você for no Pinterest, eu tenho pasta de homeschooling, tenho pasta de atividades que você pode imprimir ou coisas que você pode criar para fazer com as crianças em casa, para ocupá-las, para estimulá-las, mesmo se eles estiverem aí sem escola, mas são coisas que dá para fazer para preencher o tempo dessas crianças. Outra ideia é filmes santos, filmes da igreja, filmes de santos, também é uma boa para aproveitar esse momento com as crianças e inserir coisa do bem, inserir coisa de Deus dentro da casa e na formação religiosa cristã dos seus filhos, né? Agora, sobre a missa, a questão da comunhão. Eu costumo receber comunhão na boca, mas a minha diocese agora está... Eu acho que isso é uma coisa nacional, né? Pelo que eu tô entendendo, pelo que eu vi de outros youtubers, eu assisti o posicionamento do Deitiba, do Bernardo Kisker, são youtubers importantes para você que é católico seguir. Ouvi a opinião deles, a minha opinião, sobretudo, é a obediência. Se a diocese, por N motivos, sejam motivos justos ou não tão justos, está dizendo comungue na mão, comungue na mão. Seja higienicíssimo com a sua mão. Não vou nem falar em escovar os dentes, né? Para ir à missa, em fazer o seu jejum. Mas que a mão esteja puríssima, limpíssima. E comungue na mão. Por obediência, né? Não vamos causar constrangimentos. Deixe por enquanto assim. O que a igreja não precisa agora é de discussão. A igreja precisa de obediência e recolhimento e oração. Essa é a minha opinião sobre a comunhão na boca ou na mão. Prefiro na boca, acho que é certo, sempre foi assim, é tradição. A comunhão na mão é uma concessão, porém estamos agora nesse momento e vamos nos unir em oração e não vamos debater essa questão. Comunguemos conforme a igreja está nos pedindo para fazer. Ó, alguém pediu aí que as crianças aparecessem mais vezes nos vídeos. Então eu estou gravando esse vídeo com as meninas aqui no fundo brincando. Querem dar um tchauzinho, meninas? Tchau! Tchauzinho! Fala, estamos aqui! Estamos aqui! De batom! E com o mesmo batom da mamãe. Aqui você não aparece, meu bem. Aqui. Oh, beijinho, hein? O importante é crescer na comunhão com Deus. Pode ser que missas sejam canceladas. Pode ser que você não tenha missa em algum momento para ir, por conta desse vírus se propagando. Com missa ou sem missa, o importante é crescer em união com Deus. Oração diária, leitura das escrituras diário. Na internet você encontra a leitura do dia para ler, a oração do Santo Terço, exame de consciência toda noite antes de dormir. Senão, como que eu vou saber o que eu preciso melhorar no dia seguinte? Para que a gente continue crescendo em união com Deus, apesar de não ter a grandiosidade da Eucaristia. O Padre Paulo Ricardo, ele diz uma coisa que é bem interessante, que a Santa Comunhão, ela é uma ajuda para você rezar bem, para você estar na presença de Deus bem e crescer com Cristo. Mas se a gente não tiver essa ajuda, não podemos parar de crescer. Por isso que aquele que está deixando para se ajeitar na vida, lá no fim da vida, está correndo perigo. Está correndo perigo porque pode ser que você não tenha comunhão para te ajudar, pode ser que você não tenha padre para confessar, para te ajudar. A hora de se emendar é aqui e agora, gente. Acorda para a vida. Não adianta ser um adulto em idade e ser um bebê em espiritualidade. Temos que crescer em comunhão com Deus. Caminho de santidade não é para depois, é para agora. Ninguém sabe, né? Com a música do Thiago Brado, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho para respirar. Ninguém sabe.
Então, se estamos em tempos de coronavírus, é um alerta. Pode ser que seja um vírus que vai passar rapidamente, Deus queira que seja assim, mas é um alerta e não podemos dormir em cima disso. Precisamos agir. Como? Em oração, em busca de caminho de santidade, tomando os cuidados, em obediência. Agora, de fato, a minha opinião, né? Se não tiver mais missa, o que eu penso sobre isso? Ai, tem que ir na missa, não tenho que ir na missa de qualquer forma. Enquanto houver missas, enquanto as igrejas estiverem abertas para a missa, se eu e minha família estivermos com saúde, a gente vai. Nós vamos à missa sim. Agora, se a diocese, se o padre, o pároco disser, gente, vamos fechar a igreja, não dá para ter missa, paciência e obediência. Aí fiquemos em casa, procuremos santificar o nosso domingo conforme podemos na nossa casa, com a família, mas tenhamos obediência. Nada de ficar gritando nas redes sociais. Mas enquanto houver missa, lá estaremos, com o risco que tiver, né? Porque se a igreja está aberta, em obediência, nós também vamos, né? E vamos com a família, acreditando no poder de Deus. Agora, eu não quero que esse vídeo pare nesse alerta e no blá 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 de opiniões. Eu quero fazer algo também por isso. Por isso eu vim aqui para propor a vocês se juntar a mim de amanhã até a Páscoa, fazer todos os dias de manhã, entre 6 e 6 e meia da manhã, o Santo Terço. Para o Brasil, enquanto nação que está se preparando aí para essa pandemia, se ela for chegar ou não, e pelos que já estão sofrendo com isso. Acabei de lembrar aqui, pessoal, que eu não falei, mas a oração do terço vai ser feita diariamente lá no Instagram. Então não vai ser via YouTube, vai ser no Instagram. Tá aqui, meu Instagram é Último Banco JC. O Último Banco JC, que tem essa minha fotinho aqui lá no início. Se inscreve no Instagram para você ser notificado quando tiver alguma coisa nova, quando for começar o terço, enfim, aí a gente reza junto. Rezemos pelos doentes, rezemos pela nossa nação. Diante de tempos difíceis assim, temos que dobrar o joelho em oração. A mamãe tem que desligar. Por que eu tenho que desligar? Fala pra eles. Porque a mamãe ela tem que fazer um cavalo pra mim. Ah, é pra eu fazer um cavalinho pra você? Então tá bom, então vamos dar tchau. É isso aí, Deus abençoe você e sua família. Junte-se a mim em oração. Vamos fazer a nossa parte pela nossa nação e pelos doentes. Vamos dar tchau, Mica? Tchau! Tchau! Tchau!